Praise Podcast na área, pessoal, tudo bem? Prazer, sou eu, Léo Melo, estou aqui para mais um programa do quadro Versus. E hoje vamos colocar frente a frente duas autoridades que moldam a nossa percepção da realidade: o cientista e a Bíblia Sagrada. No imaginário popular existe um mito de que a ciência e a fé vivem num pé de guerra, como se para ser um cientista brilhante fosse necessário rasgar as escrituras, ou para crer em Deus fosse preciso ignorar os fatos laboratoriais. Mas será que a busca pela verdade factual do cientista realmente anula a verdade eterna revelada por Deus? Onde essas duas esferas se chocam e onde elas se abraçam perfeitamente? Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar like, comentar e compartilhar para que você receba todo o conteúdo do nosso canal Praise Podcast. Vamos entender primeiramente à luz da palavra? Para estabelecermos um alicerce deste confronto, precisamos olhar o que a Bíblia diz sobre a fonte da sabedoria e do conhecimento. As Escrituras nos mostram que a busca pelas leis que regem a natureza é, na verdade, uma investigação sobre as obras do próprio Deus. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a admiram. Ele estabeleceu a terra sobre os seus fundamentos para que não vacile em tempo algum. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vejam o que o autor aos Hebreus aponta para algo que a ciência demorou séculos para confirmar. O que vemos no mundo macroscópico é formado por estruturas invisíveis, que hoje nós chamamos de átomos e partículas subatômicas. No lado humano, o cientista é um investigador que usa um método empírico para observar, testar, repetir fenômenos naturais. O grande erro histórico é achar que a ciência nasceu do ateísmo. Grandes pais da ciência moderna não apenas criam na Bíblia, mas confessavam abertamente que suas pesquisas eram uma tentativa de ler a mente do Criador através das leis físicas. Pense em nomes gigantescos como Isaac Newton, o formulador da lei da gravitação universal e das leis do movimento. Ele escreveu mais textos sobre teologia e comentários bíblicos do que sobre física e matemática. Newton cria piamente que a mecânica do universo exigia um designer divino. Outro exemplo brutal é Johannes Kepler, o astrônomo que descobriu as leis do movimento planetário, que declarou que a ciência era apenas pensar os pensamentos de Deus após ele. No lado humano, esses homens não viam conflito, pois entendiam que a Bíblia revela o autor, enquanto a ciência descreve a mecânica da sua obra-prima. Mas o versus esquenta quando analisamos o conteúdo científico contido na própria Bíblia. Centenas ou milhares de anos antes de qualquer laboratório moderno validar esses fatos, muitos cientistas e arqueólogos ao longo da história buscaram ou ainda buscam informações nas páginas da Bíblia para garantir a autenticidade e a localização geográfica de sua pesquisa. A Bíblia não é um livro científico, mas sempre que ela toca o assunto da ciência, ela demonstra uma exatidão que impressiona. Enquanto os povos antigos ao redor de Israel criam que a terra era sustentada por elefantes, tartarugas ou pelo gigante Atlas, o escritor do livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7, afirmou que estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Como Jó sabia da suspensão gravitacional no vácuo espacial milhares de anos antes da astrofísica.
O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, já mencionava o círculo da Terra. Numa época em que a maioria das civilizações achava que o mundo era plano, na área da saúde, as instruções de isolamento social e a lavagem das mãos com água corrente para conter infecções descritas em Levíticos anteciparam a microbiologia em mais de 3 milênios. Se existem tantos pontos de aproximação, onde reside o verdadeiro confronto e a divergência entre a ciência naturalista e a Bíblia? O choque real acontece no campo das origens e dos pressupostos filosóficos. O cientista cético adota o materialismo metodológico, afirmando que apenas o que pode ser medido, pesado e testado em laboratório existe. Por outro lado, a Bíblia introduz o sobrenatural, os milagres e a criação do ex nihilo, que é a criação a partir do nada pela palavra de Deus. O cientista tenta explicar a vida através do macroevolucionismo puramente casual, enquanto a Bíblia afirma um design intencional e focado em um propósito. Vamos entender, à luz da palavra, o que o apóstolo Paulo fala sobre a pretensa sabedoria dos homens, que, ao olharem para a evidência da criação, recusaram-se a dar glória ao Criador e preferem criar teorias que anulam o óbvio. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o debate desta era? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Aprove a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Qual é o veredito do confronto de hoje? A ciência descreve o como as coisas funcionam, mas a Bíblia responde o porquê nós existimos. O método científico é fantástico para mapear o genoma humano e o DNA, que funciona exatamente como um software biológico de altíssima complexidade. Mas o cientista precisa reconhecer que um código de informação estruturado exige necessariamente a mente de um programador. A ciência estuda a criação. A Bíblia nos apresenta o Criador. Se você é uma pessoa que ama a ciência, a lógica e os fatos, saiba que a sua inteligência não é um obstáculo para a sua fé. Ela é um convite para admirar a mente matemática de Deus. Não permita que o cientista arrogante te afaste daquele que criou as leis da física que você tanto admira. Fé e razão caminham juntas quando estão submetidas à verdade eterna. Se este confronto te ajudou a enxergar a harmonia perfeita entre a verdadeira ciência e as escrituras, compartilhe este vídeo com seus amigos, irmãos em Cristo, na sua igreja, com aquele cético e universitário. No próximo programa do Quadro Versus, vamos enfrentar um tema muito polêmico e muito real, que é os igrejados versus os desigrejados, que são aquelas pessoas que congregaram e hoje preferem não congregar mais em templos feitos por mãos. Será que é verdade o que é bom, o que é ruim, onde se confrontam, o que você pode fazer para evitar? Será que Deus autoriza, proíbe uma atitude como essa? Se inscreva no canal, deixe o like, comente e compartilhe o Praise Podcast. Comente aqui embaixo agora, Código do Criador. Lembre-se, a ciência te ajuda a entender o mundo, mas só a Bíblia transforma a sua vida e apresenta ao Pai. Venha ser Praise! Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho.
Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser crazy!